Olá, a partir de agora está no ar o programa Unifra Entrevista, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, e o assunto do programa de hoje é o dia do Pi. Calma, não é nenhum barulho, nenhum apito, muito menos aquele comunicador famoso, né, que trabalhou por vários anos em uma das rádios mais famosas, mais conhecidas aqui do sul do Brasil, a Rádio Atlântida. Não é ele não. A gente está falando de uma letra grega que é muito utilizada em cálculos de trigonometria, por exemplo. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o professor Leonardo Dalla Porta. Ele é professor do curso de matemática aqui do Centro Universitário Franciscano e é ele quem vai nos explicar um pouquinho da história do Pi. Tudo bom, professor? Tudo bom. Professor, desde já eu agradeço a sua presença aqui no Unifra Entrevista, ter aceito o nosso convite. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o Pi, que não é aquele pi também que tem às vezes na televisão, quando alguém fala um palavrão, coloca assim um pi para, né, não sair o palavrão, não. É um número matemático e ele, na verdade, ele é extraído de uma razão, de uma divisão, é isso, né, uma professor? Proporção. Perfeito. Ele é de uma proporção. Na verdade, o pi, a gente conhece ele como sendo a proporção, né, do perímetro do círculo dividido pelo diâmetro, né? Isso é o básico que a gente aprende lá desde o ensino fundamental, né? E a gente leva esse conceito até o fim do ensino médio. Mas o Pi, ele surge em volta de 650 anos antes de Cristo, né? Já existem alguns registros, justamente da descoberta do homem em relação às formas, né? Então, a explosão maior do número Pi, ela se deu aí em meados de 1600, 1700, né? E um grande nome foi Arquimedes. Arquimedes, ele pegou um círculo e fez uma estimativa colocando um hexágono por fora desse círculo e um outro hexágono, um polígono de 6 lados, né? Perfeito. Colocou um hexágono por fora do círculo e outro dentro do círculo. E ele fez uma estimativa para descobrir a área desse círculo. E ele conseguiu 3 dígitos, apenas 3 dígitos depois da vírgula, é o nosso famoso 3,14. Exato, o Pi exato, na verdade, é isso, é o 13,14, 15, 92, 65, isso, 38. ele não é Se eu ficar exato, falando né? aqui, eu vou até o Não, final, vai até né? o fim. Inclusive tem um concurso disso, de quem sabe memorizar, de quem memoriza mais a quantidade de números do Pi. Quantos números ele tem depois da vírgula, assim? Teve gente que já encontrou, acho que... Olha, 8 trilhões. Isso, de combinações. 8 quadrilhões de combinações. É enorme infinito, isso, na né? verdade, né? O número Pi é um número irracional, né? É um número que não vai ter fim. Exato, por si né? só ele não vai ter fim. Isso, ele não vai ter fim. O Pi, ele não surge também com a letra Pi, a letra grega Pi, né? Ele era conhecido antigamente como a constante circular ou constante de Ludolph, que foi um outro matemático que durante 30 anos estudou o Pi e conseguiu 35 dígitos, reconhecer 35 dígitos do Pi. Sim. Mas teve um matemático chamado William Jones, que daí introduziu a letra Pi, né? Para simplificar isso, Para simplificar, porque na verdade o Pi é uma letra grega e o Pi é o começo da palavra perímetro, né, em grego. Então ele deixou o Pi apenas para fazer essa simplificação. Sim, deixa eu explicar melhor até para quem está nos acompanhando pelo canal 15 da NET em casa, pela TV Unifra ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Mas por que falar do Pi, né, na TV Unifra, no Unifra Entrevista? É porque no dia 14 de março é comemorado, né, o dia do Pi. E por que 14 de março? Isso eu vou pedir para o professor Leonardo explicar para nós agora. Porque o Pi, na verdade, é essa constante aí, professor, 13,14, 15 e tudo mais, né? Então eles pegam o número 3 e o número 14 e aí pega 14 do 3, porque nos Estados Unidos, onde foi comemorado pela primeira vez o dia do Pi, eles invertido lá, primeiro é o mês, depois é o dia, né? Isso. E então, explica para nós. Aliás, primeiro o mês, primeiro mês, depois o dia, exato. Isso, não, é como tu falou, nos Estados Unidos eles têm uma festa muito grande em relação ao dia do Pi, né? Que casualmente é o aniversário do Einstein também, 14 de março, né? Então, nos Estados Unidos é costume usar primeiro o mês e depois o dia, né? Nós aqui a gente usa, né, as datas primeiro dia e depois o mês, né? Então lá é dia 3, né? Aliás, 3 de março, né? 14, então 14 de março. E inclusive o pessoal fala com exatidão que o aniversário mesmo do Pi é 3 dia 3, março, né? Perfeito. 14 de março a 1h59 da tarde. Perfeito. Né? Porque é 3,14, 159.
Olha só que interessante. Aí todo mundo também deve se... Tá, mas esse pi, né? Esse pi e tudo mais, o pi... Mas, professor, sem o pi, por exemplo, nós não conseguiríamos calcular perímetro, algumas áreas, né? E nem também o volume de algumas coisas. Por que não conseguiríamos? Onde está a influência do pi nessa história aí? O pi, ele surge, como comentei antes, na investigação do homem pelas formas, né? Então, tudo que for redondo, um círculo, uma circunferência, né? Para a gente poder determinar a área, o mesmo volume, né? De um cubo, enfim, eu preciso do pi. Né? Eu preciso necessariamente do valor do pi para encontrar o valor dessas formas. Quando o senhor fala assim, encontrou X dígitos do pi lá, mas por quê? O que seria isso? É a razão, é a divisão de É procurar a exatidão, é procurar cada vez mais a exatidão, né, desse número. E como que se faz isso, professor? Como que se procura essa exatidão cada vez mais? Justamente isso. Hoje em dia, no século XX, agora a partir do século XX, né, com o surgimento da computação, o homem consegue se aproximar mais da área, né, das áreas que envolve o pi. Como que ele faz isso? Bom, aí é por meio de séries e sequências, né, dentro da matemática. Claro que existem softwares e computadores, né, a programação, né, que faz com que então a gente consiga se aproximar cada vez mais do exato número pi, né? Como eu te falei, o pi ele tem, depois do 3, né, depois da vírgula, existem infinitos números. Então o pessoal fala o seguinte, que dentro desses números decimais, existe a data do teu aniversário, a data do meu aniversário, ali a combinação dos números. Né? Se nós trocássemos as letras por número, por exemplo, A número 1, B número 2, C número 3, nós encontraríamos o meu nome, o teu nome, tudo ali nos decimais do número pi. Aonde é usado? Bom, aí existem inúmeras aplicações do número pi, né? Não só para achar área, né? Não só para achar volume. O GPS é um aparelho que usa o número pi, né? Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, a antena do celular, né? O diâmetro o raio de abrangência da antena do celular, né? Enfim, ele também precisa do pi. Na Fórmula 1, a confecção dos pneus, os engenheiros estudam também, né? Para saber qual é o diâmetro da roda. Geralmente é 60 centímetros, mas a espessura, né? Que eles precisam para uma determinada corrida. Então, existem infinitas aplicações. Perfeito. Uma delas também, professor, é de que a NASA utiliza o pi para calcular as rotas planetárias. A gente tem passado aí por inúmeras descobertas também, né, na área da astronomia, né, e com certeza para saber a distância da Terra a determinada galáxia ou da Via Láctea a determinada galáxia, a NASA tem utilizado o 13,141592. Isso, ela usa todas as casas decimais, né? Porque ela possui computadores extremamente potentes, né? Sim. Então ela consegue fazer o uso dessas... E por que, mesmo sendo um número irracional, os computadores muito potentes, não sabendo, apesar, né, o final do número pi, conseguem dar uma exatidão na distância, assim, na rota, vamos chamar de estimativa, então, né? Eu acho que é mais uma estimativa, né? Eles fazem uma estimativa, o computador consegue fazer uma estimativa muito próxima à realidade. Muito próxima à realidade. Agora, ele é um número irracional, então a gente não sabe exatamente até onde vai esse número, né? Na verdade, existe até uma linha matemática que questiona, né, se o número é irracional, né? Não tem fim, a gente não conhece, será que... Porque cada vez mais vai conhecendo casas, né? Perfeito. Pode ser que um dia a gente chegue ao final do pi? Eu não me arrisco a dizer que não. Mas acho que é complicado, né? Bem tudo complicado. É possível, tudo né? É possível. Tudo seria possível. Vamos fazer um intervalo então, professor? Claro. Olha só, o Unifra Entrevista vai fazer um rápido intervalo agora para você que está nos acompanhando no canal 15 da NET. E eu lembro que você também pode nos acompanhar pelo Unifra Online, que é o canal da TV Unifra no YouTube. Lá tem outros programas, tem outras edições do programa Unifra Entrevista. Então agora a gente faz 1 minuto de intervalo, talvez um pouquinho mais, e na sequência voltamos para falar um pouco mais do pi e do dia do pi, o 13,14, 15, 59 e tudo mais. Já voltamos.
Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o Pi, ou o Dia do Pi também, comemorado em 14 de março. Mas não é nenhum efeito sonoro, nem é nenhuma pessoa famosa não, a gente está falando exatamente daquele número irracional da matemática, né? 13,14, 15, lá vai uma infinidade de casas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe como convidado do Unifra Entrevista desta semana o professor Leonardo Dalla Porta, que é professor do curso de matemática aqui do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez agradecemos, professor. Não é fácil falar sobre esse assunto, hein? Olha só, professor, a gente estava falando sobre datas, né? Falamos também sobre quantidade de números após a vírgula. Quando a gente encontra, né, os matemáticos lá, muito antes de Cristo, por exemplo, encontraram 1, 2 números, e mais recentemente hoje com 8 quadrilhões, isso só é possível com uma máquina, né? Porque sim, com uma máquina. O cérebro humano não vai conseguir calcular tanto assim, né? Não. E por que não vai conseguir? Por que só uma máquina vai conseguir fazer tantas combinações? Sim, existe um assunto na matemática que é a quadratura do círculo, né? Perfeito. E ele, então, como comentei antes, Arquimedes ele fez um polígono, né, de 6 lados, e a partir daí os matemáticos se interessaram no assunto e começaram a fazer cada vez mais polígonos, com lados cada vez menores que se aproximassem do círculo, né? No começo houve 3 dígitos, né? Arquimedes conseguiu até 3 dígitos. Ludolf, que era o primeiro nome do Pi, se chamava Constante de Ludolf, né? Sim. Que ele também, durante 30 anos, ele estudou o Pi e conseguiu 35 dígitos. Né? Cada dígito após a vírgula, o que significa? É um lado, no caso, nessa questão do não, não, na verdade é uma estimativa da área da circunferência. Perfeito. Né? Eles vão fazendo uma estimativa ali dessa área, para conseguir chegar, então, na área perfeita, né? Logo depois de Ludolf, então, acredito que em 1700 e alguma coisa, teve um matemático, também conhecido como Johannes William, que deu o nome, né, o nome que hoje nós conhecemos de Pi. Mas foi em 1737 que Leonardo Euler difundiu esse nome, né? Leonardo Euler, dentro da matemática, é um matemático muito conhecido, né? Então ele que difundiu esse nome que a gente conhece como Pi. Sim, né? Sim. Existe hoje, claro, no século XX, com a chegada dos computadores, existem então programas que fazem esse cálculo, né, da aproximação cada vez mais precisa do número Pi. Sim. Número Pi. De que maneira ele hoje influencia, por exemplo, na tecnologia, professor? A gente sabe que o computador utiliza ele para calcular a área e tudo mais e consegue dar uma exatidão incrível, né? Mas, por exemplo, em aparelhos de telefone celular, na câmera que está nos mostrando agora, por exemplo, né, para o pessoal de casa ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube, tem Pi nisso aí também? Olha, eu costumo dizer que tem matemática em tudo, né? E se tem matemática em tudo, o Pi também está presente. É claro que uma câmera com uma lente do formato de círculo, né, com certeza alguém deve ter estudado o Pi ali para ter chegado, fazer um movimento certinho. Para ter chegado ali. Né? Ou seja, se não existisse o Pi, nem o zoom da câmera seria possível para tudo isso. Seria bem complicado. Sim. O senhor estava falando no primeiro bloco que o dia 14 de março, né, é um dia bastante famoso também porque remonta muito à questão do nascimento de Albert Einstein, né? Ele também estudou o Pi, e muito. Muito, com certeza. Os Estados Unidos, eles valorizam muito esse dia, né? Inclusive, eles falam, é o dia do Pi, é o dia do aniversário do Einstein e o dia da torta também, né? Porque Pi em inglês é pi, né? Que é a mesma pronúncia da torta. Então, no dia 14 de março, além de comemorar o dia do Pi, eles também comem muita torta, né? E eles falam da torta, né, do formato circular também, né? Sim. Existe também algumas competições, principalmente na China, de quem decora mais
a maior quantidade de números depois Sim. da vírgula do pi. Quantos o senhor já conseguiu decorar? Não, eu nunca tentei, Nunca na verdade. tentou? Né? Vamos lá, vamos ver. Eu tenho ele anotado aqui. Não, eu sei o básico, né? 3,14, 15, 9, né? Tá bom por aí. Tá bom aí, né? Tá bom 5 por aí. números depois da vírgula, 5 dígitos, né? É que dentro da sala de aula, na verdade, por exemplo, dentro de um curso aqui da Unifre, como a engenharia, como a matemática, né? A gente acaba usando o recurso da calculadora, né? Para o uso do pi. Então, é o recurso que a gente tem. Mas, claro que se a gente quiser fazer um cálculo aproximado, a gente usa, então, o nosso famoso 3,14. Sim, imagino. Professor, eu quero mudar um pouquinho agora o nosso assunto. A gente falou bastante sobre o pi. Eu quero aproveitar o fato de que o senhor está viajando para a França, né? E onde lá vai concluir o doutorado sobre cotutela. Né? E aqui para o Centro Universitário Franciscano, o senhor é o primeiro doutorando a concluir isso. Explica para nós um pouquinho, professor, o que é esse doutorado sobre cotutela e adianta um pouquinho o que o senhor vai fazer na França lá. Vai, acredito que estudar e estudar muito o pi lá também. Também. Eu vou estudar a estimativa, né? Então não foge também do pi. Perfeito. Esse doutorado é um convênio que a instituição fez com a Universidade de Lumière de Lyon 2, da cidade de Lyon, na França, né? Onde eu tenho orientação aqui da professora doutora Silvia Isaías, e lá na França o professor Jean-Claude Renier, que é um especialista em estatística implicativa. Né? A estatística implicativa é uma área nova da estatística e está sendo difundida pelo professor Jean-Claude. A ideia de ir para lá é coletar alguns dados, os mesmos dados que foram coletados aqui no Centro Universitário Franciscano, eu vou coletar lá na Universidade de Lyon 2, né? E a gente vai fazer um trabalho utilizando alguns softwares, né? O principal software utilizado vai ser um software que se chama Chic, que é um software que está sendo difundido, então, dentro da área da estatística, né? É um período de 12 meses de estudo e a conclusão, então, aí está programada para março do ano que vem. Março do ano que vem, para já março ter de 2018. Isso. Como é que é para o senhor ser o primeiro doutorando assim do Centro Universitário aqui nesse sistema de cotutela, ou seja, ter 2 orientadores, né? Um lá na França, outro aqui no Brasil, como é que é? É uma descoberta, viu? Sim. É uma descoberta, não é muito fácil, não, né? A gente tem que correr bastante, tem que coletar as informações daqui, coletar as informações de lá, mas é muito gratificante, né? Eu estou sentindo que vai ter uma volta, o retorno vai ser muito bom, né? O conhecimento buscado lá vai ser muito bom, né? Eu penso que é uma satisfação pessoal minha, né? E também quero voltar para colher os frutos, né? Espalhar sementes por aí também, sim, né? E colher sim, os frutos depois. Os conhecimentos, né? Isso adquiridos, aí. né? E por que foi a França, assim, professor? Foi o acaso ou lá essa questão do doutorado seria muito boa mesmo? Se nós falarmos sobre a estatística implicativa, hoje Lyon 2 é a referência mundial, né? Então, a França surgiu, na verdade, pelo convênio aqui com a instituição, né? E a aproximação do professor foi algo natural, né? E aí, então, acabou vindo o convite, né? E a gente vai enfrentar, vamos lá, né? Legal, bacana. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Unifre Entrevista. Faça uma boa viagem à França, outros 12 meses também de estudo, porque, olha, não deve ser fácil estudar matemática. A língua. Também. E ainda, olha, fazer uma graduação, depois um mestrado e chegar a um doutorado em matemática deve ser mais difícil ainda, né? Acredito eu. Eu falo porque eu até gosto um pouco da matemática, mas acho uma área, de fato, muito difícil. Mas quero desejar todo o êxito para o professor, que seja uma boa viagem, bons estudos, e agradecer mais uma vez, professor, por ter participado do Unifre Entrevista e ter falado sobre o pi para a gente aqui. Agradeço pelo convite também. Legal. Este então o professor Leonardo Dalla Porta, professor do curso de matemática aqui do Centro Universitário Franciscano. Nós falamos hoje sobre o pi, aquele número irracional, né, que a gente vê na matemática na escola lá, 3,14, 15 e lá vai. Eu só consigo lembrar de 4 números depois da vírgula, não tem jeito.
Se você porventura ligou agora a televisão e acessou o canal 15 da NET, você pode acompanhar este programa na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Lá você pode ver outros programas também da TV Unifra e outras edições do programa Unifra Entrevista. O Unifra Entrevista volta na próxima sexta-feira, às 6 da tarde, ou a qualquer momento, em uma reprise aqui da TV Unifra. Um grande abraço a todos e até lá!